você não sabe o que vai acontecer amanhã. Até ontem, tudo estava certo. Agora não está mais. Sua liberdade, vida social, planos, tudo mudou. Cada dia uma nova notícia. E você já não sabe em qual delas acreditar. É tanta informação, tantos sentimentos ao mesmo tempo. O medo te invade como um vírus. Mas não entre em desespero. Mesmo que o mundo não seja mais o mesmo. Mesmo que você não puder fazer nada por isso. Calma. Existe uma paz maior que o medo. Uma paz acessível, presente, que te ajuda a superar isso. Descubra essa paz em Jesus. Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos juntos adorar o nome do Senhor Jesus, único, digno de louvor e adoração. Graça e paz a todos. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque Tu és o nosso Deus forte, Deus justo, Deus compassivo, o Deus de amor. Nós te adoramos, Senhor, na beleza da Tua santidade, Senhor. Nós queremos agradecer por tudo que o Senhor é para nós, tudo que o Senhor faz para nós, meu Pai. Ó Senhor bendito, que essa oração possa chegar até o seu trono de graça, meu Deus do céu. Em nome de Jesus e por amor é que eu oro, com perdão dos meus pecados. Amém. Leitura do Salmo 116, dos versos 4 a 9. Diz o seguinte: Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra a minha alma.
Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples, fui abatido, mas ele me livrou. Volta, minha alma, para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço, ó Pai, por mais um dia de vida, Senhor. Te agradeço pelas tuas misericórdias nas nossas vidas, Pai. Te agradeço porque o Senhor tem nos cuidado, guardado, amparado e nada nos tem faltado. Te peço, ó Pai, a tua misericórdia sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja, todos os nossos irmãos, Pai, que estamos afastados agora diante dessa situação em todo o mundo. Nós pedimos a tua bênção e a tua proteção sobre cada um, Pai. Também te peço, Senhor, que a tua misericórdia esteja sobre os profissionais de saúde, os profissionais da limpeza, transporte, as pessoas que estão atendendo nas farmácias, nos mercados, que estão, ó Pai, trabalhando para que tudo isso passe logo e que as pessoas sejam atendidas. Te pedimos, ó Deus, a tua bênção e a tua proteção sobre cada uma delas e que a tua misericórdia esteja sobre as nossas vidas, Pai, nos guardando e nos cuidando, ó Pai, amparando e nos dando, ó Pai, o conforto nesses dias tão difíceis que estamos passando. Te peço, ó Pai, a tua misericórdia, que essa semana seja, ó Pai, uma semana de bênçãos e de alegrias na tua presença. Te pedimos também, Pai, o perdão pelos nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Se
Pai bondoso e maravilhoso, louvamos o Teu nome, ó Pai, e te engrandecemos, porque Tu és Deus. Sabemos que o Senhor está conosco a cada dia e por isso, ó Pai, te agradecemos e te pedimos neste momento, ó Pai amado, que estejas com o pregador desta noite, que possamos aprender mais da Tua palavra, crescendo, ó Deus bendito, cada dia mais em graça e sabedoria diante de Ti. Que o Teu nome, ó Deus, seja louvado através das nossas vidas e que a palavra, ó Pai amado, ouvida, seja, Senhor Deus, cada dia mais colocada em prática por nós em todo o tempo. Obrigada, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos enfrentando, nesses tempos, desde março, uma pandemia do novo coronavírus. Uma das principais medidas tomadas em toda parte contra essa pandemia tem sido a quarentena, que é um período de tempo em que as pessoas ficam ou devem ficar isoladas, fechadas. O objetivo da quarentena não é fazer as pessoas ficarem paradas, mas sim evitar aglomerações, contatos físicos entre as pessoas para impedir a maior proliferação, maior disseminação da doença, ou pelo menos do vírus. Muitas empresas, com isso, tiveram que fechar as suas portas, muitas escolas, praticamente todas as escolas pararam de ter aulas, estão fazendo aulas online. Muitas pessoas perderam seus empregos ou tiveram seu tempo de trabalho reduzido e, lógico, também o salário. Nessa situação, tem muita gente parada. Em geral, para uma pausa. Em outras circunstâncias, seria interessante. As pessoas até estavam reclamando de que estavam cansadas, esgotadas e estressadas pelo excesso de trabalho, muitas vezes. Cansadas da correria. Agora tem gente que está cansada de não fazer nada, cansada de ficar em casa, cansada de descansar. Na verdade, a quarentena não é uma proposta para parar as pessoas, pelo menos em primeiro plano, mas sim diminuir os contatos para tentar segurar a disseminação do novo coronavírus. Entretanto, o clima de medo, de insegurança, a indefinição, a ameaça à vida e à subsistência de modo geral, está aumentando o número de casos de pessoas com problemas psíquicos, psicológicos e de doenças mentais, segundo as pesquisas. Como podemos lidar com essa situação? Como podemos aprender a descansar, de fato, numa situação em que nós estamos vivendo uma quarentena e uma pandemia? A pausa, o descanso, a paralisação é, na verdade, um subproduto da quarentena. Ou seja, o objetivo da quarentena é impedir o espalhamento da doença. Mas a consequência dessa medida tem sido o distanciamento social, o isolamento e a paralisação. A pergunta, portanto, que procuramos responder hoje: como podemos aprender a descansar nessa situação? Quero ler alguns textos, 2 textos bíblicos que a gente encontra na carta aos Hebreus, capítulo 4, os primeiros 4 versículos. Diz assim, a minha Bíblia na versão revista e atualizada de João Ferreira de Almeida. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram nada lhes aproveitou,
visto não ter sido recebida acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse: e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. Até o verso 4. Gostaria de ler também uma leitura complementar em Mateus, no capítulo 11, versículos 28 a 30. Assim diz o texto da palavra de Jesus: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. No primeiro texto que lemos, o autor aos Hebreus faz referência à criação, quando Deus, no princípio, criou todas as coisas, e diz o texto que Deus criou todas as coisas em 6 dias, e no 7º dia descansou. É claro que Deus, sendo Deus, como Ele é de fato, Ele não se cansa, não pode se cansar. Quando diz na Bíblia, em Gênesis, repetido em Hebreus, que Deus descansou, significa que Ele cessou a obra da criação, terminou um trabalho, terminou uma etapa da sua atuação. E é claro que Deus estava também estabelecendo a partir daí um ritmo, um padrão para a humanidade. Qual é esse padrão? Qual é esse segredo para a vida saudável? É trabalhar por um período e descansar depois de um período trabalhado. É, portanto, exemplo para todos nós aprendermos a cansar e descansar, cansar e descansar. É importante descansar como é importante trabalhar. É importante para manter a nossa ordem interior, a nossa força interior. Descansar é cessar o trabalho. E aqui nós queremos aprender 3 coisas importantes sobre como descansar. Primeiro, descansar significa, em primeiro lugar, contemplar o trabalho feito. Deus parou a sua obra de criação e viu, olhou para a sua criação, contemplou as obras das suas mãos. Isso é uma coisa que nós precisamos aprender a fazer para podermos, de fato, aproveitar bem o tempo de descanso. Nós precisamos parar para olhar o que temos feito, contemplar a nossa ação, o resultado do nosso trabalho. E diz mais, que Deus se alegrou com aquilo que Ele viu. Ele realizou a obra da criação, olhou para a criação e ficou satisfeito. Diz o texto, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era tudo muito bom. Curtir o trabalho e o seu resultado é algo que faz parte necessária deste nosso tempo de descanso. E terceira coisa que aprendemos com esse descanso de Deus é que, além de parar, de cessar, de contemplar a sua obra e de alegrar-se com a sua obra, em terceiro lugar, Deus julgou a sua obra. Ele disse, viu Deus que tudo era bom. A bondade da obra realizada é para ser avaliada, resultado da avaliação. O que isso nos ensina? O descanso é uma prática em que nós paramos para contemplar o que nós fizemos, avaliar o nosso trabalho, perguntar para nós mesmos qual o sentido do trabalho
desse trabalho que eu fiz. Para o quê ou para que fiz isso que eu fiz? Como eu realizei essa atividade? Que resultados eu esperava receber e, comparado com os resultados que recebi, qual é a diferença? Trabalhar sem descansar não faz bem. Trabalhar também sem parar para avaliar, sentir, perguntar, examinar, não só o trabalho feito, mas também as motivações e os sentimentos enquanto trabalhamos. Isto é algo extremamente importante para nós mantermos a nossa saúde, nossa paz interior. É muito importante para a alma cansada fazer esta parada para curtir, observar e avaliar. Portanto, esse tempo de pandemia em que nós, de certa maneira, somos convidados a dar uma parada, o mundo dá uma parada, é a oportunidade de olharmos para aquilo que temos feito, olharmos para o nosso passado, olharmos para as nossas mãos, para o nosso território, para o caminho percorrido, o que nós fizemos. Qual foi o resultado do nosso trabalho? Que sentido tem e teve aquilo que fizemos? Por que fizemos o que fizemos? Era exatamente aquilo que queríamos fazer? O que eu gostaria de receber como resultado desses trabalhos? Como poderia ter sido feito melhor? Onde foi que nós cometemos falhas? Onde erramos? Onde acertamos? Todo descanso precisa incluir essa parada, essa pausa para refletir, para observar, para curtir e para avaliar. Em segundo lugar, a pausa, a parada, o descanso, além de ser um tempo para consumar a obra, alegrar-se e avaliar o trabalho feito, é também, em segundo lugar, um tempo de retornarmos às nossas verdades eternas. Todas as festas e os dias especiais em Israel, que foram instituídas através de Moisés, não eram para lazer e entretenimento, eram encontros, reuniões e festas que eram pausas para relembrar as verdades eternas que sustentavam a vida do povo de Deus do Antigo Testamento. Exemplo, os judeus tinham a festa da Pessá, conhecida hoje entre nós cristãos como festa da Páscoa. O que a Pessá significava? Era uma parada para lembrar a libertação que Deus, o Deus de Israel, havia concedido poderosamente aos seus antepassados quando estavam escravos no Egito, cumprindo as suas promessas feitas a Abraão e a todo o seu povo. Essa festa lembrava a libertação que veio de Deus para eles. Uma outra festa dos judeus era a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos lembrava aos hebreus como Deus cuidou do seu povo no caminho, na viagem, na peregrinação pelo deserto. Terceira festa que queremos citar é a festa das primícias. Os judeus, no começo da colheita, reservavam uma parte daquilo que colhiam do campo, da sua lavoura, da sua produção, para ofertar para Deus. Essa festa era uma parada, uma pausa para lembrar que Deus é que lhes tinha concedido forças e condições para lavrar a terra e produzir tudo aquilo que tinham produzido. Portanto, os primeiros frutos da terra eram oferecidos a Deus como reconhecimento dos judeus de que de Deus vêm as bênçãos do trabalho e do sustento. Uma outra festa, que não era exatamente uma festa, mas era uma pausa, era um descanso em Israel, era o sábado, que ocorria em todas as semanas, a cada 7 dias. Sábado significa sétimo, era o dia em que Deus estabeleceu para que o seu povo parasse, para descansar. E o que eles deviam fazer? Simplesmente ficar de papo para o ar? Não. O objetivo do sábado era relembrar
reafirmar e fortalecer a crença num Deus criador, porque Deus criou todas as coisas em 6 dias e no 7º descansou. Portanto, também a pausa do Shabat, do sábado, era a lembrança de uma grande e profunda verdade. Deus é o Senhor da vida, o Senhor da criação, e é Ele que nos dá a nossa existência. Assim nós encontramos nas Escrituras uma realidade preciosa. Todos os momentos de pausa, de parada para descansar, deveriam ser momentos de reafirmarmos as nossas crenças profundas nas maravilhosas e eternas verdades que em nosso coração nós sustentamos a respeito do que Deus representa para nós e para o seu povo. Libertação, sustento, direção e poder, a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Isto é muito precioso. No ensino de Jesus, por exemplo, em Mateus, no capítulo 6, ele disse: não andem ansiosos por coisa alguma, antes tirem esse desassossego do coração. Confiem que Deus está cuidando de vocês. Não vos inquieteis, não andeis ansiosos. Olhem para os lírios do campo, olhem para as aves dos céus. O seu Pai Celeste cuida de todas essas coisas. Os pássaros e os lírios não precisam viver ansiosos. A cada dia o Senhor lhes concede aquilo que necessitam, quanto mais a vocês. Por isso, tranquilize, descanse o seu coração na provisão de Deus. Assim diz o Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia no Senhor, descansa no Senhor. O descanso vem de uma confiança em Deus que entrega todas as preocupações, que entrega as ansiedades, que entrega as ocupações da alma, que entrega a direção da vida, do cuidado da vida, para as mãos do Deus que sustenta todas as coisas. Nós encontramos também no Salmo 91, verso 7, as seguintes palavras: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Podemos descansar ao confiar que Deus, o Altíssimo, está cuidando e protegendo a todos nós. O Salmo 23 repete essas palavras de uma outra maneira. O salmista diz: o Senhor é o meu pastor e Ele me leva para junto das águas tranquilas. Há uma tradução que fala em águas de descanso. Deus se alegra em proporcionar ao nosso coração o descanso necessário para a vida. Finalmente, o texto que lemos em Hebreus, capítulo 4, verso 3 diz: nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Se você confia, crê em Deus, no seu Filho Jesus, você já entrou numa vida de descanso. O descanso passa a fazer parte da sua estrutura de vida, do seu estilo de vida, porque você vive confiando no Deus que sustenta todas as coisas. Concluindo, meus queridos, a Bíblia nos apresenta, nas palavras de Jesus, ensinamentos preciosos sobre a relação de Jesus com o nosso descanso e no nosso descanso em Jesus. O que isso significa? Quando Jesus diz: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus está dizendo: vocês vão ter descanso para a alma de vocês, se vocês andarem comigo, se vocês me seguirem, se vocês ouvirem o que eu tenho a ensinar, porque eu darei descanso para as vossas almas. Jesus é quem dá sentido ao descanso. Quando criticaram a Jesus pelo fato dele fazer obras no sábado, dia de descanso, dia sagrado para os judeus, como curas de enfermidades e expulsão de demônios, Jesus respondeu dizendo: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Eu, o Filho do Homem,
Sou o Senhor do sábado. O que Jesus estava querendo dizer é que não era o descanso que dá sentido para Jesus. Ao contrário, é Jesus que dá sentido, dá razão para o descanso. Só existe verdadeiro descanso em Jesus. Jesus é o que dá sentido para todas as demais coisas, inclusive para o descanso. Não é possível viver de forma descansada sem Jesus. É Jesus que nos liberta das nossas preocupações, nos livra da nossa ansiedade, nos ajuda a caminhar em águas tranquilas e de descanso para o coração. Em meio às tempestades que nós estamos vivendo nesses dias, as mais complexas situações que estamos vivendo neste mundo material, no mundo da economia, no mundo da história, somos empurrados e puxados em muitas direções e ficamos gastando nosso tempo em coisas materiais. Lembremos, o que dá sentido para a vida é Jesus. É em Jesus que nós precisamos gastar a nossa existência e nele encontrar não a canseira da agitação, da correria, da preocupação com o futuro, preocupação com a vida. Ao contrário, que em Jesus, todos vocês, todos nós, encontremos o descanso para as nossas almas, porque Ele é o Senhor da vida, o Senhor da nossa vida, o Senhor do nosso coração. Ele cuida amorosa e fielmente de cada um de nós. Viver em Jesus, viver com Jesus e viver para Jesus é uma vida de verdadeiro descanso. Que neste tempo de quarentena e pandemia, Jesus seja dia após dia o seu descanso.
Vamos orar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. Pois teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça de nosso Deus, o Pai, a redenção que há em Jesus Cristo, o Filho, e o poder do Espírito Santo esteja com você e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.